como funciona o acidente de trajeto. Essa é uma questão bacana, uma pergunta boa aqui para nós demonstrarmos. Isso. O acidente que nós chamamos tecnicamente, juridicamente, de acidente itinere, no itinerário casa-trabalho, trabalho-casa, ele tem essa função. É considerado pela legislação previdenciária acidente do trabalho, tá? Ele é diferente do acidente no ambiente de trabalho. O acidente típico, ali no desenvolver da atividade, você sofre um acidente, que aí tem uma responsabilidade da empresa em tratar aquele acidente, porque foi no âmbito da empresa. Quando ele está no caminho casa e casa-empresa, ele, para fins de benefício do INSS, tem todos os direitos, normal, agora, para a empresa não se responsabiliza por isso. Mas existe a estabilidade após o retorno do acidente, né, do trajeto. Aí tem estabilidade, né, mas assim, ela é um pouquinho diferente do acidente típico, aquele no ambiente de trabalho. Até porque o acidente dentro do trabalho vai ser investigado para ver se houve culpa da empresa. Se houve culpa ou não. E se houver culpa, quais são as consequências para o empregador? Isso. Se tiver culpa, aí a previsão é lá no artigo 186 do Código Civil, muito conhecido, né? Da área jurídica. Responsabilidade civil. Aquele que causa dano a outro, né? É obrigado a reparar o dano e é um ato ilícito, né? E o ato ilícito, ele precisa ser reparado se houver dano, se houver perca. Então, até falando desse assunto, é importante que nossos empresários que estão aqui nos ouvindo, né, prestem atenção, porque uma vez que a culpa em vigilando, a culpa do empregador, que é o artigo 186, né, e seguintes lá do Código Civil, ele vai falar, inclusive, se houver uma perda dessa vida, os lucros cessantes, a vida dessa pessoa, é o dano moral, enfim, é um custo muito grande. A pensão vitalícia. Né? A pensão vitalícia, quer dizer, é um custo muito grande. Quando nós falamos investimento ou é prejuízo, né? Gasto, sim. Na verdade é nesses termos aqui que nós estamos tentando esclarecer para você que é empresário, que está nos assistindo, está acompanhando esse bate-papo aqui com o Dr. Denilson Cazuzzo, especialista na área da segurança do trabalho. É importante que você se atenta para que não perca essa oportunidade de aprender e aplicar na sua empresa, né, Denilson? Exatamente. O acidente de trabalho ou a doença ocupacional, ela custa muito caro quando ela ocorre para o empresário. Então, o investimento sempre é o melhor caminho. E nós falamos muito que a prevenção é o melhor caminho, porque um acidente de trabalho, ele do seu princípio, ele já começa sendo oneroso, porque aconteceu o acidente, você tem que fazer a abertura da comunicação de acidente de trabalho. Essa comunicação de acidente de trabalho dá visibilidade ao poder público que ali ocorreu um acidente, né? De natureza grave, leve, moderado, ou levou a óbito. E se levou a óbito ou levou o trabalhador a uma incapacidade laborativa, o que ocorre? Entra a questão da previsão lá no artigo 22, né, da Lei 8.212, que é aquela questão lá dos acréscimos, né, dos impostos, e tem a previsão lá do artigo 120 da Lei 8.212, que é a ação regressiva. Ou seja, se eu pago um auxílio acidente para esse segurado, um auxílio doença, uma pensão por morte aos seus familiares ou dependentes, o INSS vai querer receber através de uma ação regressiva ao empregador. Por exemplo, eu vou pagar, porque ele era segurado, mas o acidente ocorreu por culpa exclusiva do empregador. Então, me paga aí. Eu vou pagar o trabalhador ou seus dependentes. Mas me ressarce aqui. Me ressarce aqui. Rapaz. Então, a previsão lá do 120 da 8.213 da Previdência Social. Então, a ação regressiva está sendo comum para aí cobrir os custos desse acidente. Muito se bem. for culpa exclusiva do empregador.